Boa noite, então. Vamos começar a aula sobre gerenciamento dos riscos. Bom, então, gerenciamento de riscos é a oitava área, a oitava dimensão. Faltam apenas duas para a gente encerrar todas as áreas do PMBOK. E a gente vai dar uma olhada primeiro em alguns conceitos importantes a respeito do gerenciamento de riscos e depois passar pelos 7 processos que têm a ver com gerenciamento de riscos. Conceitos importantes, a gente vai falar sobre risco, causa, risco versus incerteza, riscos conhecidos e desconhecidos. Risco, evento ou condição incerta que, se ocorrer, provocará um efeito positivo ou negativo em um ou mais objetivos do projeto, tais como escopo, cronograma, custo e qualidade. A causa pode ser um requisito, premissa, restrição ou condição potencial que cria a possibilidade de resultados negativos ou positivos. Risco versus incerteza. O risco é uma incerteza que pode ser quantificada e, consequentemente, trabalhada, mitigada ou explorada, diferentemente da incerteza, que envolve N fatores não quantificáveis, ou seja, que estão fora do nosso controle. Riscos conhecidos. É o risco identificado para o qual foi traçada uma estratégia de atuação, mesmo que ainda não tenha sido definida uma resposta ao risco. Os riscos conhecidos são trabalhados com a reserva contingencial, que é calculada considerando a probabilidade e o impacto de todos os riscos. E os riscos desconhecidos, que é uma incógnita, um risco atrelado à incerteza, portanto não detalhado. Posto isso, a reserva atribuída aos riscos desconhecidos é a chamada reserva emergencial devido à falta de informação. Então a gente tem sempre ligado, associado a qualquer risco que aconteça, uma reserva. Quando é um risco conhecido, ela é chamada de contingencial, e quando ela é desconhecida, ela é chamada de emergencial. Uma coisa importante que está colocada aqui nessa página é que existe risco com efeito negativo e existe risco com resultado positivo. A gente não pode necessariamente considerar o risco como uma coisa ruim. E isso é difícil da gente entender porque a palavra risco já traz uma conotação negativa. Mas existem riscos que acontecem, que podem acontecer, que têm resultados positivos. Risco geral do projeto. É o efeito da incerteza no projeto como um todo. Ele não se restringe à soma dos riscos individuais do projeto. E além disso, temos a exposição das partes interessadas, as implicações das variações no resultado do projeto. Apetite a riscos. É o tipo de política que a empresa assume em relação aos riscos, podendo buscar riscos ou fugir deles. Tolerância a riscos. Marca o limite de atuação da empresa frente aos riscos. Riscos positivos, oportunidades versus riscos negativos, ameaças. Determinarão a forma como lidar com os riscos. Enquanto os riscos positivos devem ser trabalhados e anexados ao projeto, os negativos demandarão estratégias próprias para serem neutralizados. Riscos secundários versus riscos residuais. O risco secundário surge como consequência das respostas empregadas a riscos, e o risco residual é aquele que não é levado em conta durante o planejamento do projeto. Muito bem, então a gente tem aqui claramente os riscos positivos e negativos, como eu havia falado. Quando os riscos são positivos, eles devem ser encarados pela equipe do projeto como oportunidades. E quando forem riscos negativos, eles devem ser encarados como ameaça. Independente de um ou de outro, sempre a gente deve imaginar que a gente teria uma reserva de contingência para poder atuar ou aproveitando a oportunidade ou repelindo a ameaça para o projeto. Então, seguindo em frente, gerenciamento de riscos do projeto inclui os processos de condução de planejamento, identificação, análise, planejamento das respostas, implementação das respostas e monitoramento. Gerenciamento de risco tem por objetivo aumentar a probabilidade de impacto dos riscos positivos e diminuir a probabilidade ou impacto dos riscos negativos. A gente tem aqui 5 riscos que fazem parte da fase de planejamento, ou seja, planejar como vai ser o gerenciamento dos riscos é muito importante.
E quando eles acontecem, a gente tem um processo de implementar respostas aos riscos, que é da parte do grupo de execução. E para finalizar, no grupo de monitoramento e controle, a gente tem o processo de monitorar os riscos. Vamos então ao primeiro processo, planejar o gerenciamento dos riscos. O planejar gerenciamento de riscos é o processo que define como conduzir as atividades de gerenciamento de risco de um projeto. O principal benefício desse processo é garantir que o grau, o tipo e a visibilidade do gerenciamento dos riscos sejam proporcionais tanto aos riscos como à importância do projeto, para a empresa e para as partes interessadas também. A gente pode ver que as entradas de planejar o gerenciamento de riscos contam com o termo de abertura do projeto, os componentes todos do plano de gerenciamento de projetos, o registro das partes interessadas e os fatores ambientais e ativos que sempre estão presentes como entrada nos processos, né? E aqui, nas ferramentas e técnicas, além da opinião especializada e das reuniões, a gente tem uma nova ferramenta que é a análise das partes interessadas. Essa análise das partes interessadas está lá na página 105, que é uma técnica que vai ser utilizada para poder gerar o documento de saída, que é o plano de gerenciamento dos riscos. Marcos, você pode ler para mim a análise das partes interessadas? A análise das partes interessadas resulta em uma lista de partes interessadas e informações relevantes, como suas posições na organização, funções no projeto, participações, expectativas, atitudes, seus níveis de apoio ao projeto e interesse nas informações sobre o projeto. Receita de como fazer. As participações das partes interessadas podem incluir, mas não estão limitadas a, uma combinação de interesse. Uma pessoa ou um grupo pode ser afetado por uma decisão relacionada ao projeto ou seus resultados. Direitos legais ou morais. Os direitos legais, como saúde e segurança ocupacional, podem ser definidos na estrutura de leis de um país, e os direitos morais podem envolver conceitos de proteção de locais históricos ou sustentabilidade ambiental. Propriedade. Uma pessoa ou um grupo tem a propriedade legal de um ativo ou imóvel. Conhecimentos. Conhecimento especializado que pode beneficiar o projeto com a entrega mais eficaz de objetivos do projeto. Resultados organizacionais ou conhecimento das estruturas de poder da organização. E contribuição. Fornecimento de verbas ou outros recursos, incluindo recursos humanos, ou apoio ao projeto de formas mais intangíveis, como advocacia na forma de promoção dos objetivos do projeto, ou em atuação como um buffer entre o projeto e as estruturas de poder da organização e sua política. Então, essas são as razões por que alguém poderia participar de um projeto, ou seja, por que razões a pessoa é uma parte interessada de um projeto? Pode ser por simples interesse, pode ser porque ela tem direitos em relação ao projeto, ela pode ter propriedade de algum lugar que está sendo utilizado para o projeto, porque ela tem conhecimento ou porque ela pode contribuir, monetariamente no caso, né? Ou com outros recursos. E aí a gente tem o processo 1 como saída o plano de gerenciamento de riscos que já foi apresentado. O próximo processo é identificar os riscos. Então, o identificar os riscos é um processo de identificação de riscos individuais ou fontes de riscos gerais e documentar suas características. O principal benefício desse processo é a documentação de cada risco do projeto existente e as fontes gerais dos riscos. Também reúne informações para que a equipe do projeto possa responder de forma apropriada aos riscos identificados. O processo, então, recebe, para poder identificar os riscos, a gente recebe uma quantidade enorme de documentos. O plano de gerenciamento de projeto com todos os seus planos dentro dele, um monte de documentos do projeto estão todos listados aqui, acordos que podem acontecer com fornecedores ou clientes, a documentação das aquisições, são as entradas, então, para identificação de riscos. Como técnica a ser utilizada, a gente tem a opinião especializada, essa a gente já conhece, brainstorming, lista de verificação, entrevistas, análise de causa raiz, além de habilidades interpessoais, no caso a facilitação e reuniões. Mas tem 3 técnicas aqui que a gente ainda não tinha visto.
A primeira delas é a análise de premissas e restrições. Depois é a análise SWOT e a lista de alertas. Vamos dar uma olhada então nessas técnicas. Cada projeto e respectivo plano de gerenciamento do projeto são concebidos e desenvolvidos com base em um conjunto de premissas e no âmbito de uma série de restrições. Estas, em geral, já estão incorporadas na linha de base do escopo e nas estimativas do projeto. A análise de premissas e restrições explora a validade das premissas e restrições para determinar qual representa um risco para o projeto. As ameaças podem ser identificadas pela inexatidão, instabilidade, inconsistência ou incompletude das premissas. As restrições podem dar origem a oportunidades pela remoção ou flexibilização de um fator limitante que afeta a execução de um projeto ou processo. Então, o que acontece é que as premissas ou restrições que a gente define lá no início do projeto, elas podem ser fonte de riscos ao longo do projeto. Vou dar um exemplo muito simples. Se você está fazendo um projeto de um casamento, eu já dei esse exemplo anteriormente, mas ele é muito fácil de entender, por isso que eu continuo insistindo nele. E uma das premissas que você definiu é que no dia não vai chover, isso abre espaço então para você decidir que o casamento vai ser ao ar livre. Ao mesmo tempo que você definiu a premissa não vai chover, você está nesse momento criando um risco para o projeto, que é o fato de chover. Se chover, o risco se concretiza. Então, premissas e restrições são sérios geradores de risco para o seu projeto. Além disso, a gente tem análise SWOT, que é uma análise feita de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do projeto. A técnica examina o projeto com base em cada uma dessas perspectivas: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Na identificação dos riscos, é utilizada para aumentar a amplitude dos riscos identificados, incluindo riscos gerados internamente. A técnica começa com a identificação das forças e fraquezas da organização, com foco no projeto, na organização ou na área do negócio geral. Em seguida, a análise SWOT identifica as oportunidades do projeto resultantes das forças da organização, assim como as ameaças decorrentes das fraquezas. A análise também examina o grau com que as forças da organização podem compensar as ameaças e determina se as fraquezas poderiam impedir as oportunidades. Muito bem, isso mesmo. Então, você fazendo análise de forças e fraquezas, você encontra oportunidades e ameaças ao seu projeto. Ainda tem uma outra técnica que é a lista de alertas. Pode ler para a gente, Marco. Uma lista de alerta é uma lista predeterminada de categorias de riscos que podem originar riscos individuais e ainda atuar como fonte de risco geral do projeto. A lista de alerta pode ser usada como uma estrutura para ajudar a equipe do projeto na geração de ideias quando técnicas de identificação de risco forem utilizadas. As categorias no nível mais baixo da estrutura analítica dos riscos podem ser usadas como uma lista de alertas para os riscos individuais do projeto. As categorias são: definição do escopo, estimativas, premissas e restrições, definição dos requisitos, processos técnicos, tecnologia, interfaces técnicas. 2. Gerenciamento de projetos, portfólio, programa, gerenciamento de portfólio, programa, gerenciamento de operações, organização, recursos e comunicação. 3. Termos e condições de contrato, aquisição interna, fornecedores e prestações de serviços, subcontratos, estabilidade do cliente e parcerias e joint ventures. E 4. Legislação, taxas de câmbio, local instalações, meio ambiente e clima, concorrência e regulamentação. Algumas estruturas estratégicas comuns são mais adequadas para identificar fontes de risco geral do projeto. Por outro exemplo, PESTRE, Política Econômica, Social, Tecnologia Jurídica Ambiental, TECOP, Técnica Ambiental Comercial Operacional e Política, ou VUCA, Volatilidade, Incerteza, Complexidade e Ambiguidade. Então, o que a gente colocou aqui é uma lista de lugares, pistas, onde a gente pode encontrar problemas no nosso projeto que geram riscos. Então, são pontos de alerta para que a gente possa pesquisar e
verificar a possibilidade de riscos no nosso projeto. Afinal, a gente está falando do processo de identificar os riscos. Identificados os riscos, a gente gera alguns documentos, como registro dos riscos, relatório de riscos e algumas atualizações. Feita a identificação dos riscos, a próxima etapa é realizar a análise qualitativa desses riscos, que é o processo de priorização de riscos individuais para análise ou ação posterior, através da avaliação da sua probabilidade de impacto da ocorrência, assim como outras características. O principal benefício da gente utilizar esse processo é concentrar os esforços em riscos de alta prioridade. Então a gente vai aqui fazer uma qualificação, ou seja, vai fazer uma qualificação da prioridade dos riscos que podem ocorrer. Para a gente poder fazer essa análise qualitativa, a gente vai precisar do plano de gerenciamento de risco, que a gente gerou lá no processo 1, os registros de premissas de riscos e partes interessadas e os fatores e ativos da empresa. As técnicas utilizadas serão opinião especializada, entrevistas e facilitação de reuniões, mas tem 5 técnicas aqui que ainda não haviam sido utilizadas. A primeira delas é a avaliação de qualidade dos dados sobre riscos. A avaliação de qualidade dos dados sobre riscos avalia o grau em que os dados sobre os riscos individuais do projeto são precisos e confiáveis, como base para a análise qualitativa de riscos. O uso de dados de baixa qualidade pode resultar em uma análise qualitativa dos riscos de pouco uso para o projeto. Se a qualidade dos dados for inaceitável, pode ser necessário coletar dados melhores. A qualidade dos dados sobre riscos pode ser avaliada por um questionário que mede as percepções das partes interessadas do projeto sobre várias características que podem incluir completude, objetividade, relevância e pontualidade. Uma média ponderada de algumas das características da qualidade dos dados pode ser gerada, resultando em uma pontuação de qualidade geral. Então, a primeira técnica é você avaliar a qualidade dos dados que você obteve para poder gerar a lista dos riscos. Uma outra técnica é você avaliar a probabilidade de ocorrência do risco e o impacto desse risco no projeto. Você pode ler esse para mim? A avaliação de probabilidade dos riscos considera a probabilidade de ocorrência de um risco específico. A avaliação do impacto dos riscos considera o efeito em potencial sobre um ou mais objetivos do projeto, como cronograma, custo, qualidade ou desempenho. Como fazer? Os impactos serão negativos para ameaças e positivos para oportunidades. Probabilidade e impactos são avaliados em relação a cada risco individual identificado do projeto. Os riscos podem ser avaliados em entrevistas ou reuniões com participantes selecionados por sua familiaridade com os tipos de risco incluídos no registro dos riscos. São incluídos membros da equipe do projeto e pessoas competentes externas ao projeto. O nível de probabilidade de cada risco e seu impacto em cada objetivo são avaliados durante a entrevista ou reunião. As diferenças nos níveis de probabilidade e impacto recebidas pelas partes interessadas são esperadas, e essas diferenças devem ser exploradas. Também são registrados detalhes explicativos, incluindo as premissas que justificam os níveis atribuídos. Probabilidades e impactos dos riscos são avaliados usando as definições estipuladas no plano de gerenciamento dos riscos. Os riscos de baixa probabilidade e impacto podem ser incluídos no registro dos riscos, como parte de uma lista de observação para o monitoramento futuro. Então, definir aqui, nesse momento, qual a probabilidade de um risco acontecer de verdade e qual o impacto ele vai ter sobre o projeto, é importante para você se planejar e saber o que vai acontecer no futuro. Além disso, tem outros parâmetros a respeito do risco que a gente pode levar em conta. Avaliação de outros parâmetros de riscos. A equipe do projeto pode considerar outras características de riscos, além da probabilidade do impacto, ao priorizar riscos individuais de projeto para análise e ações posteriores. Receita. Essas características podem incluir urgência, o prazo em que a resposta ao risco deve ser implementada para ser eficaz. Um prazo curto indica alta urgência. Proximidade. O prazo antes que o risco possa ter impacto sobre um ou mais objetivos do projeto.
Um prazo curto indica alta proximidade. Dormência. O período de tempo após o risco ocorrer antes de que seu impacto seja descoberto. Um prazo curto indica baixa dormência. Gerenciabilidade. A facilidade com a qual o responsável pelo risco ou organizador pode gerenciar a ocorrência ou o impacto. Se o gerenciamento é fácil, a facilidade de gerenciamento é alta. Capacidade de controle. O grau que o responsável pelo risco ou organizador pode controlar o recurso, controlar o resultado do risco. Nos casos em que o resultado pode ser facilmente controlado, a capacidade de controle é alta. Capacidade de detecção. A facilidade com a qual os resultados da ocorrência do risco, ou estando para ocorrer, podem ser detectados e reconhecidos. Quando a ocorrência do risco puder ser facilmente detectada, a capacidade de detecção é alta. Conectividade. Até que ponto o risco está relacionado a outros riscos individuais do projeto. Quando um risco tem conexão com muitos outros riscos, a conectividade é alta. Impacto estratégico. O potencial do risco deve ter um efeito positivo ou negativo sobre as metas estratégicas da organização. Se o risco tiver um efeito importante sobre as metas estratégicas, o impacto estratégico é alto. Proximidade. O grau em que um risco é percebido como importante por uma ou mais partes interessadas. Então vocês veem que há muitos outros parâmetros, possibilidades de parâmetro que a gente pode adotar na nossa análise. E aí, feitas essas avaliações todas sobre o risco, qualidade, probabilidade, impacto e os outros parâmetros, a gente vai ter uma análise qualitativa muito mais forte. Agora, a gente ainda pode categorizar os riscos e montar uma matriz de probabilidade e impacto, que são as outras duas técnicas que a gente tem. João, fala sobre essa categorização dos riscos para mim. Os riscos do projeto podem ser caracterizados por fontes de risco, por exemplo, usando uma EAR, por área afetada do projeto, por exemplo, usando uma EAP, ou outras categorias úteis, por exemplo, fase, orçamento, papéis e responsabilidade do projeto, para determinar as áreas do projeto mais expostas aos efeitos da incerteza. Os riscos também podem ser categorizados por causas raiz comuns. As categorias de risco que podem ser usadas para o projeto estão definidas no plano de gerenciamento dos riscos. Receita. Agrupar os riscos em categorias pode resultar no desenvolvimento de respostas mais efetivas ao risco, concentrando a atenção e o esforço nas áreas de exposição mais alta ao risco ou pelo desenvolvimento de respostas aos riscos mais genéricas para abordar grupos de riscos relacionados. Quando ele fala em categorizar os riscos, ele está falando em utilizar essa tabela aqui, ó. Tabela que estava lá na lista de alertas. Por exemplo, você pode usar essa tabela como categorias de risco. O risco apareceu aonde? Apareceu na parte de recursos, ou na parte de legislação, ou o risco é algo associado à tecnologia e assim por diante. Essa é uma forma de você categorizar os riscos. Outra coisa importante é você definir a matriz de probabilidade de impacto, que é essa matriz que vocês estão vendo aqui. A matriz de probabilidade de impacto, então, é uma rede para o mapeamento da probabilidade de ocorrência de cada risco e o seu impacto nos objetivos do projeto. Como que acontece? No caso aqui, na horizontal, a gente tem a probabilidade e na vertical a gente tem os números de probabilidade, na horizontal a gente tem o impacto, sendo que o impacto começa no muito baixo, um impacto negativo muito baixo, até chegar no impacto negativo muito alto, passa por impacto positivo muito alto, até chegar no impacto positivo muito baixo lá na frente, tá? A ideia é que você possa posicionar cada risco numa matriz de probabilidade dessa, combinando essas duas dimensões, a probabilidade do risco ocorrer com o impacto dele no projeto. As saídas do processo de análise qualitativa dos riscos são atualizações dos documentos que já existem, como registro de risco, registro de premissa de questões e relatório de riscos. O próximo processo é a análise quantitativa dos riscos. E aí,
fazer essa análise é analisar numericamente o efeito combinado dos riscos individuais identificados e outras fontes de incerteza nos objetivos gerais do projeto. O principal objetivo desse processo é que quantifica a exposição ao risco geral do projeto e também pode fornecer informações quantitativas adicionais dos riscos para apoio do planejamento de respostas aos mesmos. E nós temos aqui, como entrada para poder fazer a análise quantitativa, praticamente os mesmos documentos da análise qualitativa, ou seja, todo o plano de gerenciamento do projeto, uma linha grande de documentos do projeto e algumas técnicas, que são opinião especializada, coleta de dados através de entrevista, habilidades interpessoais através de facilitação e simulações. Agora, além disso, a gente tem representações da incerteza, que é uma técnica específica. Vou passar para cá. Bom, a gente tem aqui na análise de dados ainda 3 técnicas que a gente ainda não viu. Análise de sensibilidade, análise de árvore de decisão e diagramas de influência. Vamos dar uma olhada então nessas 4. Primeiro, representações da incerteza. A análise quantitativa requer entradas para um modelo de análise quantitativa que reflita os riscos individuais do projeto e outras fontes de incerteza. Receita. Sempre que a duração, o custo ou o requisito de recursos para uma atividade planejada for incerta, a faixa dos valores possíveis pode ser representada no modelo como uma distribuição de probabilidade. Isso pode ter várias formas. A mais comumente utilizadas são as distribuições triangulares normais, log-normais, betas, uniformes ou discretas. É preciso estar atento ao selecionar uma distribuição de probabilidade correta para refletir a faixa de valores possíveis para a atividade planejada. Os riscos individuais do projeto podem ser cobertos pelas distribuições de probabilidade. Alternativamente, os riscos podem estar incluídos no modelo como ramos probabilísticos, em que as atividades opcionais são acrescidas ao modelo para representar o impacto do tempo e/ou do custo caso o risco ocorra. E a possibilidade de que essas atividades realmente ocorram em determinada simulação corresponda à probabilidade do risco. Os ramos são muito úteis para os riscos que possam ocorrer independentemente de qualquer atividade planejada. Por exemplo, quando os riscos são relacionados com uma causa comum ou dependência lógica, usa-se correlação no modelo para indicar este relacionamento. Outras fontes de incerteza também podem ser representadas usando ramos para descrever caminhos alternativos através do projeto. Muito bem, então a gente tem que ter alguma maneira de representar o quão incerta é a possibilidade daquele risco de ocorrer. Além disso, a gente tem a análise de sensibilidade. João, você pode ler isso para mim também? A análise de sensibilidade ajuda a determinar quais riscos individuais do projeto ou outras fontes de incerteza têm o maior potencial de impacto sobre os resultados do projeto. Faz a correlação das variações nos resultados do projeto com variações em elementos do modelo de análise quantitativas dos riscos. Receita. Uma exibição típica da análise de sensibilidade é o diagrama de tornado, que representa o coeficiente de correlação calculado de cada elemento do modelo da análise quantitativa dos riscos que pode influenciar o resultado do projeto. Isso pode incluir os riscos individuais do projeto, as suas atividades com graus elevados de variabilidade ou fontes específicas de ambiguidade. Os itens seguem a ordem decrescente pela força da correlação, formando a aparência típica de um tornado. A figura mostra um exemplo de diagrama de tornado. Então aqui está um exemplo do diagrama de tornado, onde a gente colocou as atividades e riscos à esquerda e à direita a correlação do risco em relação à duração do projeto, a possibilidade dele ocorrer, de cada risco individual de ocorrer e qual o resultado disso no projeto, de um modo geral. Tá? Além da análise de sensibilidade, a gente também tem a análise da árvore de decisão. Árvores de decisão são usadas para apoiar a seleção do melhor entre vários cursos de ação alternativos. Não dá para ler de jeito nenhum essa árvore. Não precisa ler não, depois eu vou explicar ela melhor. Ok. Caminhos alternativos pelo projeto aparecem na árvore de
de decisão utiliza ramos representando os vários eventos ou decisões, e cada qual pode ter custos associados e riscos individuais de projeto relativos, incluindo ameaças ou oportunidades. Os pontos finais dos ramos da árvore de decisão representam o resultado de adotar este determinado caminho, que pode ser negativo ou positivo. A árvore de decisão é avaliada pelo cálculo do valor monetário esperado de cada ramo, permitindo a seleção do caminho ideal. A figura mostra um exemplo de árvore de decisão. Vou aumentar um pouquinho aqui para a gente dar uma olhada nisso. O que a gente tem aqui? Um projeto inicial que tem uma decisão a ser tomada: construir ou reformar. Então daqui já partem dois ramos. E aí a gente vai sempre trabalhar de acordo com a decisão que tem que ser tomada, e isso vai criando galhos, né, na nossa árvore de decisão. Se você for construir, ele vem para cá. Construir fábrica nova, investir quanto? 60% ou 40%? Reformar a fábrica nova, investir quanto? 60% ou 40%? Então aí você vai dividindo até chegar no valor do caminho líquido, ou seja, quanto que você vai gastar se você seguir aquele caminho específico. E aí você tem uma árvore de decisão para apresentar para a diretoria, para o seu chefe, para quem seja. Além da análise da árvore de decisão, a gente também tem os diagramas de influência. Também fazem parte aqui dessa análise quantitativa. Diagramas de influência são gráficos auxiliares para tomada de decisão sob incerteza. Um diagrama de influência representa um projeto ou situação no âmbito do projeto com um conjunto de entidades, resultados e influências, juntamente com as relações e efeitos entre eles. Receita. Se um elemento do diagrama de influência for incerto, como resultado da existência de riscos individuais de projeto ou de outras fontes de incerteza, isso pode ser representado no diagrama de influência com faixas ou distribuições de probabilidade. O diagrama de influência é então avaliado por meio de uma técnica de simulação, como análise de Monte Carlo, para indicar quais elementos que têm a maior influência sobre os resultados chaves. As saídas de um diagrama de influência são semelhantes a outros métodos de análise quantitativa dos riscos, como curvas S e diagramas de tornado. Diagrama de tornado que a gente acabou de ver. Aqui, então, a gente está fazendo uma análise quantitativa dos riscos, ou seja, definindo aqui, de forma mais prática, quanto vai ter que ser a nossa reserva de contingência. Então, você analisando quanto que você vai gastar caso um risco ocorra, você está, de certa forma, definindo qual o valor da sua contingência lá na frente. Isso aqui, a saída desse processo é a atualização do relatório de riscos. Feita então a análise qualitativa, feita a análise quantitativa, o próximo passo é o processo 5, que é planejar como vai ser a resposta a cada um dos riscos encontrados e analisados. Planejar as respostas aos riscos é o processo de desenvolver alternativas, selecionar estratégias e acordar ações para lidar com a exposição geral aos riscos e também tratar os riscos individuais do projeto. O principal benefício desse processo é que identifica formas apropriadas de abordar o risco geral e os riscos individuais. E esse processo também aloca recurso e adiciona atividades em documentos do projeto e no plano de gerenciamento de projeto conforme necessário. A gente tem aqui, então, o processo de planejar as respostas aos riscos, onde o plano de gerenciamento de projeto, recursos e riscos faz parte das entradas, uma infinidade de documentos de projeto, como cronograma, a equipe de projeto, calendários, registros, são também documentos de entrada para as seguintes técnicas de planejamento: opinião especializada, entrevistas, facilitação, análise de dados como análise de alternativas e análise de custo-benefício e análise de decisão envolvendo critérios múltiplos. Agora, para a gente poder fazer isso aqui, existem 4 tipos de estratégias muito importantes. Estratégia para ameaça, para oportunidade, para resposta de contingência e para risco geral do projeto. Vamos dar uma olhada nas 4. Começando as estratégias para ameaças. Vamos fazer.
5 estratégias alternativas podem ser consideradas para lidar com ameaças, como segue. Espera aí que eu vou abrir no meu aqui, que aí fica maior a tela. Eu posso aumentar aqui também. Não, é Resolveu? porque eu aperto F11, aí eu consigo dar um zoom enorme. Ok. Escalar. A escalação é apropriada quando a equipe concorda que uma ameaça está fora do escopo do projeto ou que a resposta proposta exceda a autoridade do gerente. O gerente do projeto determina quem deve ser notificado sobre a ameaça e comunica os detalhes a essa pessoa. É importante que a responsabilidade das ameaças escaladas seja aceita pela parte relevante da organização. As ameaças são escaladas para o nível da organização que teria sido afetado se a ameaça tivesse ocorrido. As ameaças escaladas não são mais monitoradas pela equipe. Prevenir. A prevenção de riscos ocorre quando a equipe atua para eliminar a ameaça ou proteger o projeto do seu impacto. Pode ser apropriado para ameaças com alta probabilidade de acontecer e um impacto negativo importante. A prevenção pode envolver a alteração do plano de gerenciamento do projeto ou alterar o objetivo em perigo para eliminar inteiramente a ameaça. O responsável pelo risco pode isolar os objetivos do projeto do impacto, do risco, caso ocorra. Exemplos do que fazer: remover a causa de uma ameaça, prorrogar o cronograma, mudar a estratégia do projeto ou reduzir o escopo. Transferir. A transferência envolve passar a responsabilidade de uma ameaça a terceiros caso a ameaça ocorra. Quase sempre a transferência do risco envolve o pagamento de um prêmio para quem assume a ameaça. A transferência pode ser realizada por uso de seguro, bônus de desempenho, garantias, calções, etc. Acordos podem ser usados para transferir a responsabilidade e a propriedade de riscos especificados para um terceiro. Mitigar. Na mitigação de riscos se reduz a probabilidade de ocorrência e ou o impacto de uma ameaça. A mitigação antecipada é quase sempre mais efetiva do que tentar reparar o dano depois que a ameaça ocorreu. Adotar processos menos complexos, fazer mais testes são exemplos de ações de mitigação. Quando não é possível reduzir a probabilidade, a resposta de mitigação pode reduzir o impacto pela concentração em fatores que determinam a sua severidade. Por exemplo, a inclusão de redundância em um sistema pode reduzir o impacto de uma falha do componente original. E acertar. A aceitação de risco reconhece a existência de uma ameaça, mas nenhuma ação proativa é tomada. Essa estratégia pode ser correta para ameaças de baixa prioridade. Eu ia perguntar sobre isso antes. E também pode ser adotada quando não é possível, nem econômico, resolver a ameaça de qualquer outra forma. A estratégia de aceitação ativa mais comum é estabelecer uma reserva de contingência, incluindo valores para tempo, dinheiro ou recursos para cuidar da ameaça, caso ocorra. A aceitação passiva não envolve ação proativa, além da revisão periódica da ameaça, para garantir que não haja mudança significativa. Então a gente tem aqui 5 possibilidades ou 5 diversas estratégias para quando ocorre uma ameaça, quando você encontra um risco que é uma ameaça. Escalar significa você passar para o gerente, ou seja, você passar para cima, para que quem esteja acima de você assuma a responsabilidade. Então você avisa alguém que aquela ameaça pode ocorrer. Essa é a ideia, por isso que está falando em escalar. Você escala para o topo do organograma da empresa. Prevenir é você definir alguma estratégia de prevenção para caso o problema ocorra. A ideia é que você para que a ameaça não ocorra, você está prevenindo. Transferir é você transferir a ameaça para outra pessoa, ou seja, se ela ocorrer, a responsabilidade vai ser de outro. E aí você pode pensar num prêmio, num bônus, em alguma coisa, para que essa pessoa assuma a responsabilidade sobre essa ameaça. Mitigar é você tentar reduzir a probabilidade para que essa ameaça ocorra, ou pelo menos diminuir o impacto. E aceitar é você aceitar que aquela ameaça pode ocorrer mesmo a qualquer momento, que você não vai fazer nada, você não vai transferir, escalar, prevenir nem mitigar. Você vai aceitar que ela ocorre, e se ela ocorrer mesmo, você já vai ter uma reserva de contingência para caso ela ocorra, certo? Agora, assim como a gente tem estratégias para ameaças, a gente tem as estratégias para caso
o risco seja uma oportunidade também. Receita. 5 estratégias alternativas podem ser consideradas para lidar com oportunidades, como segue. Escalar. Essa estratégia de resposta ao risco é correta quando a equipe concorda que a oportunidade está fora do escopo do projeto, ou que a resposta proposta excede a autoridade do gerente do projeto. As oportunidades escaladas não são gerenciadas no nível do projeto. O gerente do projeto determina quem deve ser notificado sobre a oportunidade. De modo geral, as oportunidades são escaladas para o nível que corresponde aos objetivos que teriam sido afetados se a oportunidade tivesse ocorrido. As oportunidades escaladas não são mais monitoradas pela equipe. Explorar. A estratégia de exploração pode ser selecionada para uma oportunidade de alta prioridade, quando a organização deseja garantir que a oportunidade seja realizada. Essa estratégia procura capturar o benefício associado a uma oportunidade específica, garantindo que ela aconteça. Exemplos de respostas de exploração podem incluir a designação dos recursos mais talentosos da organização ao projeto para reduzir o prazo de conclusão, ou o uso de novas tecnologias ou atualizações de tecnologias para reduzir custos e prazo. Compartilhar. O compartilhamento envolve transferir a responsabilidade por uma oportunidade a terceiro para que esse compartilhe algum dos benefícios caso a oportunidade ocorra. É importante selecionar um novo responsável para uma oportunidade compartilhada com cuidado, para que ele possa estar mais capacitado a capturar a oportunidade para o benefício do projeto. Compartilhar o risco pode envolver o pagamento de um prêmio de risco ao terceiro que assume a oportunidade. Exemplos de ações compartilhadas incluem estabelecer parcerias, equipes, empresas de propósito específico ou joint ventures para compartilhar o risco. Melhorar. A estratégia de melhorar é usada para aumentar a probabilidade e/ou o impacto de uma oportunidade. A ação de melhoramento antecipada é quase sempre mais efetiva do que tentar aprimorar o benefício depois que a oportunidade ocorreu. Quando não é possível aumentar a probabilidade, a resposta de melhoria pode aumentar o impacto visando os fatores que determinam o tamanho do benefício em potencial. Exemplos de melhoria de oportunidades incluem o acréscimo de mais recursos a uma atividade para terminar mais cedo. Aceitar. A aceitação de uma oportunidade reconhece a sua existência, mas nenhuma ação proativa é tomada. Essa estratégia pode ser apropriada para oportunidades de baixa prioridade e também pode ser adotada quando não é possível nem econômico resolver uma oportunidade de qualquer outra forma. A estratégia de aceitação ativa mais comum é estabelecer uma reserva de contingência, incluindo valores para tempo, dinheiro ou recursos para aproveitar a oportunidade, caso ocorra. A aceitação passiva não envolve ação proativa além da revisão periódica da oportunidade para garantir que não haja mudança significativa. Então aqui a gente também tem 5 maneiras de encarar oportunidades relativas aos riscos do projeto. Escalar significa você jogar para um nível superior dentro da empresa, e aí isso não tem mais a ver com a equipe do projeto. Explorar é você realmente explorar a oportunidade. Compartilhar é você chamar parceiros para aproveitar a oportunidade. Melhorar é você aumentar a probabilidade e o impacto da oportunidade para o seu projeto. E aceitar é simplesmente saber que esse risco vai ocorrer de qualquer maneira, mas você já reserva uma reserva de contingência para poder, no momento certo, aproveitar essa oportunidade. Outra estratégia são as estratégias de resposta de contingência. Algumas respostas são definidas para serem usadas somente se certos eventos ocorrerem. Para alguns riscos, é apropriado que a equipe do projeto desenvolva um plano de respostas que só será executado sob determinadas condições predefinidas. Caso acredite-se que haverá alerta suficiente para implementar o plano. Como fazer. Os eventos que acionam a resposta de contingência, como marcos intermediários, perdidos ou o ganho de maior prioridade com o vendedor, devem ser definidos e acompanhados. As respostas aos riscos identificados usando essa técnica são muitas vezes chamados de planos de contingência ou planos alternativos, e incluem gatilhos identificados que colocam os planos em vigor. Deixa eu ver, ainda tem as estratégias para risco geral do projeto.
E aqui são riscos gerais, por quê? Não são riscos individuais de algum ponto específico. Elas têm a ver com todo o projeto. Como a gente já falou dos riscos que têm a ver com as estratégias que têm a ver com ameaças, as estratégias que têm a ver com oportunidade, aqui basicamente são os mesmos. Só que aqui pode ser tanto um quanto o outro. Mas é um risco geral que envolve todo o projeto e não apenas uma tarefa individual ao longo do projeto como um todo, tá? Voltando aqui, então, a gente planejou as respostas aos riscos. Essas respostas aos riscos, elas vão gerar solicitações de mudança no projeto como um todo, além de uma infinidade de atualizações em toda a documentação do projeto, quando você define como vão ser as respostas aos riscos. E aí a gente passa para implementar essas respostas, que é o processo número 6, que é o processo de implementar os planos acordados de resposta aos riscos. O principal benefício desse processo é a garantia de que as respostas acordadas aos riscos sejam executadas conforme planejado, a fim de abordar a exposição a risco geral do projeto, minimizar ameaças individuais e maximizar as oportunidades individuais do projeto. Aqui a gente tem, então, as entradas para implementar as respostas aos riscos, que é o plano de gerenciamento de riscos, registro de lições aprendidas e registro de riscos e relatório de riscos. Para você poder implementar as respostas aos riscos, você vai utilizar opinião especializada, a sua influência dentro da organização e um sistema informatizado de gerenciamento de projetos. A saída disso são atualizações em diversos documentos relacionados com os riscos do projeto. E o 7º processo, monitorar os riscos, que é o processo de monitoramento da implementação dos planos acordados de resposta aos riscos, acompanhamento dos riscos identificados, identificação e análise dos novos riscos que podem aparecer e avaliação da eficácia do processo de riscos ao longo do projeto. O principal benefício desse processo é que habilita decisões de projeto com base em informações atuais sobre a exposição geral de riscos e os riscos individuais. Ou seja, decisões de projeto atuais porque você está monitorando o tempo todo o que está acontecendo com o projeto. Então a gente tem aqui, finalmente, o processo de monitorar os riscos, onde as entradas são o plano de gerenciamento de riscos, os documentos, vários registros de documentação do projeto e uma técnica nova que a gente ainda não havia falado, além de análise de reservas, auditorias e reuniões, que é a análise do desempenho técnico. Vamos dar uma olhada nessa técnica nova aqui. João, você pode ler para mim? Posso? A análise do desenvolvimento técnico compara as realizações técnicas com seu cronograma durante a execução do projeto. Receita. É necessária a definição de medidas quantificáveis e objetivos de desempenho técnico que possam ser usadas para comparar os resultados reais com as metas. Essas medidas de desempenho técnico podem incluir ponderações, prazos de transição das transações, número de defeitos entregues, capacidade de armazenamento e etc. O desvio pode indicar o possível impacto das ameaças ou oportunidades. Muito bem. Então, você analisa o tempo todo como que está indo o desempenho técnico da equipe, compara com o cronograma de execução do projeto e verifica se essas medidas estão adequadas ou se há o risco de acontecer alguma ameaça ou oportunidade, no caso, né? Voltando aqui no monitorar os riscos, as saídas desse processo de monitoramento são informações sobre o desempenho do trabalho, solicitações de mudança e atualização em diversos documentos do projeto. E esse é o último processo da parte de gerenciamento de riscos. São 7 processos. E foi rápido, é claro, porque grande parte dos documentos e das técnicas a gente já havia discutido nas aulas anteriores. Eu vou falar agora, então, sobre
a atividade de hoje. A gente está iniciando novembro, já passamos da metade do curso, e a gente vai fazer a atividade hoje que tem a ver com recursos. No caso, recursos humanos ou outros tipos de recursos que podem ocorrer. O organograma RACI, ele tem a ver com recursos humanos, e vocês vão encontrar esse organograma lá no livro que fala sobre recursos, tá? E a estrutura analítica de recursos também está lá. Vocês também vão poder dar uma olhada nela lá. De qualquer maneira, eu posso acessar aqui o documento, aqui no PDF, deixa eu achar ele aqui. Aqui é a estrutura analítica dos recursos, beleza? Aqui, a estrutura analítica de recursos é o quê? Você fazer esse tipo de diagrama, onde em cima a gente tem o projeto e associado ao projeto a gente tem recursos humanos ou pessoal, o material que vai ser utilizado e o equipamento que vai ser utilizado. Essa é a estrutura analítica de recursos. A outra parte desse documento que vocês vão criar tem o diagrama RACI. Então, o que é um organograma RACI? Você vai colocar à esquerda todas as atividades do seu cronograma do projeto. E aí, nas colunas, você vai colocar o nome de cada pessoa da organização, da equipe, no caso. E aí, você vai classificar essas pessoas como responsável pela execução da atividade, é o R. Responsável pela aprovação da atividade, é o A. Responsável, responsável não. Aquele que é consultado quando a atividade precisa ser executada é o C. E o I é apenas aquele que é informado. É o nível menor de comprometimento aí no caso. Ele é só informado de que a atividade está acontecendo. Então esse é o diagrama RACI. O Project Libre tem como fazer esse outro aí. Ah, você está falando do Project Libre. Isso. Não sei, porque o meu foco nele é sempre fazer aquele diagrama de PERT e Gantt. Mas se bem que lá a gente tem como informar os responsáveis por cada tarefa, né? Eu não sei se ele faz diagrama RACI, não. Não, o RACI não. Hã? O RACI não. O outro, de recursos. Isso. Estrutura analítica de recursos. Também não sei. Também nunca tentei usar ele para isso. Quando eu preciso fazer esse tipo de coisa, eu uso uma ferramenta mais simples, como o Word, por exemplo, mesmo. Nem ferramenta de montagem de diagrama eu uso. Tá? Ok. Tá bom, pessoal. Como sempre, eu vou estar aqui até às 10 horas, tá? Precisando de mim, é só voltar aqui. Se não precisar de mim, até semana que vem.